Eu estou tirando todos. Agora, outra informação importante que você deve entender: quando nós trabalhamos com o PDO, nós fazemos algo um pouquinho diferente. Então vamos ver o seguinte aqui. Aqui nós podemos ver que armazenamos as informações aqui, já diretamente no comando SQL, mas geralmente as informações que são enviadas pelo usuário são adicionadas aqui através de variável. Então o que nós temos que fazer? Por isso que existe um prepare aqui no PDO, porque nós temos que preparar as informações que estão sendo requisitadas ou que está sendo enviada através do usuário. O que nós temos que fazer é criar uma declaração, ou seja, eu tenho que preparar e declarar quais são essas informações que está vindo ali do usuário. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou colocar ID1, eu vou colocar aqui o ID2 e aqui eu vou colocar um ID3. Logo vai fazer sentido porque eu estou colocando desta forma. Agora eu tenho que dizer quais são essas informações. E agora o que nós temos que fazer é criar um bind value SQL. Nós colocamos bind value. E agora eu vou definir que o ID1 ele vai receber o valor 1. E agora nós temos que fazer assim para os outros também. Aqui é o ID2, ele vai receber o ID3, como que nós vimos, aqui antes estava o ID3, e agora aqui o ID5. Então simplesmente aqui eu estou preparando as informações. Então vamos lá no navegador, vamos atualizar. Podemos ver que aqui apareceu algum erro. Vamos voltar aqui no nosso código. Aqui eu esqueci de mudar. Então aqui é o ID3, que é o último parâmetro aqui. Então vamos lá no navegador, vamos atualizar. Então podemos ver que agora retornou as informações. E outra coisa que nós podemos fazer aqui também. Agora, em vez de colocar desta forma, nós podemos também fazer desta maneira, colocar interrogação. E agora o que nós podemos fazer aqui? Vamos apagar todas essas informações, porque não temos aqui no comando SQL. Vamos apagar. Em vez de colocar as interrogações, nós temos que colocar as posições. No caso, aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3. Então vamos substituir, vamos salvar e vamos visualizar no navegador. Vamos atualizar. Então podemos ver que ainda as informações estão sendo retornadas. E agora nós vamos executar através do bind param, que também você vai encontrar muitos códigos escritos desta forma também. Então vamos colocar bind param. Agora vamos tentar executar. Vamos lá no navegador e vamos atualizar. Então podemos ver que aqui apareceu um erro, ou seja, ele não encontrou o erro, mas só que na verdade ele já está informando o que aconteceu aqui, que não pode passar o parâmetro 2 por referência. Vamos voltar aqui no nosso código, o parâmetro 2 é esse. Então nesse caso eu não posso setar nenhum tipo de informação diretamente aqui na declaração. Eu tenho que simplesmente especificar através de uma variável. Então o que simplesmente eu vou fazer aqui? Eu vou criar algumas variáveis aqui, vou colocar V1 e eu vou colocar qual é o valor desta variável, que no caso é o ID1 que eu quero. Eu vou colocar V2, que é o ID3, que é as informações que eu quero requisitar do banco de dados. E eu vou colocar V3, eu quero retornar o ID5. E agora o que nós temos que fazer é colocar essas informações aqui, porque eu não posso especificar o valor diretamente aqui no segundo parâmetro. E aqui é o V2 e aqui a variável 3, V3. Vamos salvar, vamos voltar aqui no navegador, vamos atualizar. E agora podemos ver que já está retornando todas as informações. Então podemos ver que está funcionando normalmente. Qual é a diferença entre o bind value e qual é a diferença entre o bind param? Podemos ver que aqui eles funcionaram normalmente. Na questão de segurança não vai fazer nenhuma diferença. O que vai mudar aqui simplesmente é que não pode passar as informações diretamente aqui no parâmetro. E quando nós trabalhamos com informações que vêm do usuário, geralmente vai ser desta forma. Nós colocamos aqui a variável. Então você pode usar o bind param, que vai funcionar da mesma maneira. De segurança não vai fazer diferença. O que eu gosto de trabalhar, em vez de colocar esses valores aqui como um índice, de usar essa interrogação aqui, eu acho que visualmente ele não é tão agradável. Eu prefiro identificar quais as informações que está sendo enviado pelo usuário. Assim fica muito mais fácil na questão de manutenção, quando você precisar revisar os códigos novamente. Mas isso também não faz diferença. Isso é a questão de acostumar.